Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso bloco de bromatologia. E nesse bloco de bromatologia, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ciência, que estuda os alimentos, e a gente vai falar das especificidades do estudo dos componentes alimentares, a gente vai falar dos macronutrientes presentes nos alimentos, a gente vai falar dos micronutrientes também, a gente vai falar de alguns processos que ocorrem dentro do alimento que estão associados à alteração de característica sensorial, de característica organoléptica. Então vai ser um bloco bem denso para a gente, mas eu tenho certeza que também vai ser um bloco bastante proveitoso. Vamos conversar? Vamos conversar, vamos começar a nossa aula, começar e conversar, né? Que é isso que a gente vai fazer mesmo aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre bromatologia. Então, o que é a bromatologia, né? E aí, com mais intimidade com a ciência, a gente chama lá muito de bromato. Tá? Então, a bromatologia, ela é a ciência que estuda os alimentos, a sua composição química qualitativa e quantitativa, a sua ação no organismo, o valor calórico, as propriedades físicas, químicas, toxicológicas e também aqueles adulterantes e contaminantes. E aí eu destaquei para vocês verem que essa ciência ela tem como função analisar os alimentos de forma detalhada. Então, na bromatologia, nosso principal intuito é conhecer a característica do alimento. Desvendar, por exemplo, qual é a proporção entre diferentes nutrientes naquele alimento, ou seja, qual é a sua composição. E a partir dessas relações estabelecidas, de proporção entre diferentes nutrientes ali, a gente poder analisar a qualidade do alimento como um todo. Por isso que aí no slide vocês veem que a gente está falando tanto da composição qualitativa quanto da quantitativa. Então, o que é que compõe esse alimento e como é que se dá a divisão entre esses componentes. Bem como é que a gente chega no valor calórico. Vocês já devem ter pego o rótulo de alimentos, né? E nos rótulos do alimento, quando a gente olha lá, tem porção de 30 gramas, porção de 100 gramas. E vocês olham lá que tem uma determinada quantidade de caloria, que tem uma determinada quantidade de carboidrato, de proteína, de lipídios, de sódio, de vitaminas, de minerais. E tem dizendo também quais são os outros constituintes desses alimentos. E essas informações elas são obtidas através dessa ciência que estuda os alimentos de forma detalhada. Ok, pessoal? Então, vamos continuar aí. A bromatologia, ela tem uma ligação com o alimento desde a produção, coleta, transporte da matéria-prima até a venda. O que a gente quer ver principalmente é se esse alimento, se ele se enquadra lá nas especificações legais, se ele tem ou não presença de adulterantes, se ele tem aditivos prejudiciais à saúde. Esses aditivos, gente, podem ser substâncias que não são comuns àquele alimento, mas que são utilizadas para, por exemplo, aumentar a meia-vida de prateleira e que pode trazer um risco à saúde do consumidor. E isso tem que estar descrito, bem como constituintes minoritários que podem estar associadas à questão alergênica ou ao próprio processo de produção e de colheita desse alimento e que deve constar lá na minha embalagem, lá no meu rótulo, para que o consumidor ele tenha acesso e conhecimento de tudo que está inserido ali naquele produto. Além disso, é também essencial para a gente conhecer se houve uma esterilização adequada, se existiu ou não algum tipo de contaminação, tipo e tamanho das embalagens, dos rótulos, dos desenhos, dos tipos das letras, das tintas utilizadas. Claro que a gente não pode utilizar para marcar alimentos, tintas ou marcadores que liberem substâncias que sejam tóxicas para o nosso organismo. E a tinta da embalagem, que veda ou que armazena os alimentos, elas também devem manter essas características preservadas, ou as embalagens não devem ter condição de passar esses contaminantes químicos para o alimento, para salvaguardar ou para resguardar a saúde lá do consumidor, tá bom? Então, a gente vai falar, de química bromatológica. Então, a química bromatológica, eu botei aqui algumas figurinhas que são ilustrativas, mas para ver que o que a gente tem como objetivo na química bromatológica é estudar a composição dos alimentos, bem como
as suas características de aptidão para o consumo. Então, quando a gente está falando de química bromatológica, a gente não está falando apenas de avaliar componentes químicos, né, adulterantes, como eu tinha falado, ou composição quantitativa. A gente tem também como intuito avaliar a composição qualitativa. E a química bromatológica é o estudo químico e nutricional dos constituintes fundamentais dos alimentos, como, por exemplo, as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, os minerais. E vocês podem me perguntar, mas Ariana, como é que a gente faz a separação desses constituintes? Então, esses constituintes nos alimentos, eles têm estruturas químicas diferentes, né? E eles têm afinidades por substâncias ou não, que ao serem misturadas a eles, servem para que a gente isole esses componentes. Então, a partir do conhecimento, né, da composição dos alimentos, como a gente está vendo aqui, ó, tem alguns alimentos de origem vegetal que eu coloquei, outros de origem animal. Aqui, né, eu já estou usando meus equipamentos de laboratório para que haja análise, seja em composição centesimal, seja a avaliação microbiológica desse alimento, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, a gente tem laboratórios, muitas vezes dentro das próprias faculdades, que fazem análise dos alimentos. Então, tanto análise, né, de composição desses alimentos, quanto análise com relação às condições higiênico-sanitárias, observando se ali eu tive algum tipo de contaminação ou se os micro-organismos existentes naquela amostra, se eles são capazes de trazer, né, algum prejuízo para a saúde de quem está consumindo ou de quem o consumiu. É muito comum, gente, que nos locais onde há a produção de refeição, que amostras das refeições sejam coletadas diariamente, porque caso haja um surto de toxinfecção alimentar, a gente tem essas amostras para investigar, né, quais foram os contaminantes associados àquele surto e para que a gente também consiga intervir da maneira mais adequada. Tá? Então, mas aqui falando especificamente sobre a química bromatológica, a gente vai trazer os estudos dos constituintes dos alimentos. Qual é a importância de eu saber, né, a composição de proteínas de um alimento, por exemplo, de eu saber a composição de carboidrato do alimento, se é fibra, se é carboidrato simples, né, se é glicose, se é lactose. Qual a importância de eu saber isso, bem como vitaminas e minerais? A importância de eu conhecer isso é principalmente para quantificar esses nutrientes nos alimentos e para que a gente consiga estabelecer, né, a proporção entre esses nutrientes nos diversos alimentos, os diferentes alimentos, para que o consumidor ele possa ter acesso a essas informações e, a partir disso, escolher as suas fontes alimentares ou escolher de que forma ele vai ingerir, né, aqueles nutrientes. É essencial também para que a gente compare produtos que têm características semelhantes quanto ao valor nutricional que ele apresenta. Tá certo? Então, essas informações, elas são essenciais para que a gente conheça a característica do alimento, principalmente quanto à questão da oferta de nutrientes que ele tem. Ok, pessoal? Então, a gente continua aqui. Por que que eu analiso os alimentos? E aí tem lá, ó, principalmente para conhecer a composição da matéria-prima e do produto acabado, né? Muitas vezes a gente tem o conhecimento, sim, sobre a oferta, a qualidade dos constituintes de um alimento in natura. Mas quando esse alimento ele sofre um processo, né, de industrialização ou quando ele tem alteração para o produto final, a gente precisa conhecer quais foram as mudanças ou as alterações associadas a esse processo produtivo. Tanto quanto a perda de nutrientes, quanto a inserção de compostos, né, que não eram comuns àquele produto in natura e que acabaram entrando ali por causa do processo produtivo. Além disso, serve para a gente determinar o padrão de identidade e de qualidade dos alimentos, serve também para a gente controlar e garantir a qualidade da matéria-prima e do produto. Então, eu tenho uma matéria-prima de melhor qualidade, com menos contaminantes, com menos adulterantes, né? E isso vai interferir ou não no meu produto final, tá? E aí na característica nutricional dele, na sua composição nutricional. E aí estabelecer a composição nutricional lá nos rótulos. Então, todos aqueles rótulos de alimentos que vocês observam, né, eles foram desenvolvidos baseando-se na análise dos alimentos, na química nutricional. Então, através do estudo desses constituintes, eu tenho lá a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, a quantidade de vitaminas e minerais, de gordura, de fibras. Eu tenho a quantidade de calorias, ou seja, quanto eu obtenho pela oxidação
desses macronutrientes, e tudo isso consta nos rótulos dos alimentos como informação voltada, né, e disponibilizada ao público consumidor. Eu tenho aqui, né, além disso, outros motivos como obter dados para o planejamento dietético. Como assim, gente? Então, vou falar um pouquinho da minha parte, certo? Então, enquanto nutricionista, a gente avalia e a gente planeja as dietas baseando-se nas características dos alimentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar nas tabelas de composição de alimentos. Tabelas de composição de alimentos são documentos que a gente usa, né? Na verdade, são referências que a gente usa, que foram obtidas através dessa análise química dos alimentos e que ela me traz lá a composição dos alimentos. Existem muitas tabelas de composição, a gente tem a tabela da Sônia Tucunduva, a gente tem a tabela da Manuela Pacheco, tá? A gente tem a tabela de composição de alimentos Ataco, então eu tenho várias fontes de referência. Quando a gente pega essa tabela, eu tenho um alimento e eu tenho uma certa quantidade desse alimento, que pode ser 100 gramas, pode ser a porção já determinada. E aí, lá eu tenho quantas calorias esse alimento tem e ele tem também, né, de forma detalhada me dizendo quanto esse alimento tem de carboidrato, quanto esse alimento tem de proteína, quanto esse alimento tem de lipídio, né, de gordura saturada, de mono, de poli, de ferro, de vitamina A, de ácido fólico, tá, de sódio. Então, eu tenho todos esses valores que são estimativas que se baseiam nessa química bromatológica que a gente acabou de ver. Então, ao pegar esses valores, né, e analisar, por exemplo, a sua dieta, então eu vou lá e pergunto para você, o que é que você consumiu hoje? Né? E você me diz que o seu café da manhã ele teve esses alimentos, aqueles e aqueles outros, e que o seu lanche teve isso, e o seu almoço teve aquilo. Quando eu somo todos esses constituintes, eu consigo observar a adequação ou não da sua dieta por aquilo que você deveria ingerir e aquilo que está me mostrando que foi ingerido lá pelas minhas tabelas de composição. E eu tenho também a possibilidade de planejar uma dieta adequada, inserindo alimentos ali que tenham um perfil nutricional ou uma composição nutricional adequada às necessidades daquele indivíduo que vai ser, que vai receber a dieta, ou que vai receber o novo plano alimentar, certo? Então aqui é só para entender como é que a gente usa essa química bromatológica para fazer cálculo de dieta, tá bom? Seja para cálculo, para avaliação da qualidade da dieta, seja cálculo para que haja um novo planejamento. E aí também a questão da segurança no consumo de alimentos, principalmente pela questão, né, das substâncias adicionadas ao alimento, como edulcorantes, como os corantes artificiais, né, como os acidulantes, os acidificantes. Todos esses são compostos que são inseridos no alimento para trazer alguma alteração aí de característica sensorial, organoléptica, ou para aumentar o tempo de prateleira, mas que precisa ser seguro para o consumo. Gerar um banco de dados e validação de processo, desenvolver novos produtos e padrões de qualidade, já que eu posso manipular, né, esses módulos de nutrientes, de carboidrato, de proteína, de lipídio, de vitaminas e minerais, e criar polivitamínicos, né, enfim. Então, isso serve para a gente também desenvolver novos produtos e padrões de qualidade e conhecer os efeitos do processamento e da estocagem lá na qualidade do meu produto. Então, notem que a química bromatológica, ela é empregada, né, numa série de ações que norteiam principalmente a questão da utilização dos alimentos, da sua segurança, do conhecimento do seu valor nutricional. Por isso que é tão importante a gente iniciar o nosso bloco já trazendo essa abordagem do que é química bromatológica e do que é que a bromatologia estuda. Aqui, gente, eu tenho a aplicação da análise de alimentos. Então, quais são os âmbitos de aplicação? Quais são os locais onde a gente, né, utiliza essa química bromatológica e a bromatologia para conhecer as características dos alimentos? Então, eu tenho aí nas indústrias, aplicando lá como controle de qualidade, né, tanto em processo em água, a característica da água utilizada, né, nos alimentos que estão sendo produzidos, ou para, por exemplo, produção de embalagens, é uma água adequada para o consumo, é potável, características físico-químicas adequadas, microbiológicas também,
bem como dos alimentos, das matérias-primas, do produto acabado, das embalagens, da vida de prateleira, né? A indústria utiliza principalmente no desenvolvimento de novos produtos e na melhora daqueles produtos que já existem, tanto quanto a característica sensorial, organoléptica, né, de composição nutricional, quanto também de qualidade microbiológica. Além disso, a gente tem também, eita que eu acabei tirando aqui, a gente tem também as universidades e institutos de pesquisa que utilizam principalmente, né, a análise de alimentos ou a aplicação da análise de alimentos para desenvolver novas metodologias mais simples, que possam ser mais facilmente aplicadas para dar respostas sobre a composição dos alimentos e sobre as suas características higiênico-sanitárias e organolépticas e sensoriais. Tá? Então, controle de processo de pesquisa, prestação de serviço, como foi o exemplo que eu dei para vocês, né, dos laboratórios de análises de alimentos. Então, muitas vezes, esses laboratórios dentro das faculdades, eles são procurados para que haja uma análise, por exemplo, do leite, né, realizada por determinada fábrica da região, a certificação que é necessária muitas vezes quando um produtor, quando um fornecedor é escolhido numa licitação e ele tem que dar um laudo garantindo essa qualidade higiênico-sanitária. Então, sim, eles são procurados. Os órgãos governamentais, né, porque tratam lá da questão do controle de qualidade, da fiscalização na produção e na distribuição, da padronização dos novos produtos e registros. Então, o que é que a gente tem de conhecimento sobre análise de alimentos e o que é que tem que vir no rótulo? Então, tem que ser descrito no rótulo a composição, né, básica associada aos nutrientes que compõem aquele alimento, bem como a todos os outros processos, bem como todos os outros adicionantes ali, né, empregados e que tem como objetivo aumentar o tempo de prateleira ou favorecer ou fornecer ali alguma característica adicional àquele produto. Então, isso também bem importante aqui e, né, para regulamentar de forma adequada, os órgãos governamentais, eles também se preocupam, né, ou também são âmbito de aplicação lá da análise dos alimentos. E aí, quem é que realiza essa análise de alimentos? Eu vou pedir para vocês que vocês deem aí uma lidinha nessa parte. Então, o analista de alimentos, ele é, né, o indivíduo responsável por fornecer dados analíticos de alta qualidade através de métodos analíticos que sejam confiáveis e adequados, que sejam rápidos, de baixo custo, né? Sempre dá para fazer com esses métodos? Não, existem algumas avaliações que requerem métodos mais sofisticados, equipamentos um pouco mais caros, mas o analista de alimentos, ele tem como objetivo fornecer esses dados que são associados à análise daquele composto ou daqueles compostos que estão inseridos ali naqueles alimentos, tá? E aí, já que a gente já falou sobre a bromatologia, que a gente já falou sobre a química bromatológica, que a gente viu os âmbitos de aplicação e os objetivos associados, né, à análise de composição dos alimentos, a gente vai falar um pouquinho alguns conceitos sobre alimentos que são essenciais para que a gente, né, entenda a aula de hoje e para que a gente continue fluindo bem nas nossas próximas aulas também. Então, quando a gente está falando de alimento, né, pode ser uma coisa boba, se eu perguntar para vocês, gente, o que são alimentos? Né? Aí vocês vão dizer, eita, professora, alimento é tudo aquilo que a gente pode consumir, né? E vocês iriam me dar respostas distintas a isso. Mas vamos para o conceito mesmo da coisa. Então, alimentos, toda substância ou mistura de substância que, quando ingerida pelo homem, fornece ao organismo os elementos normais à formação, manutenção e desenvolvimento. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de alimentos, a gente está falando de uma mistura de substâncias, na maior parte das vezes, que, né, tem ali na sua composição nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento e manutenção lá do nosso organismo. Independente se ele é um alimento completo, se ele é um alimento que tem um perfil maior ou melhor em carboidrato, em proteína, em lipídios, porque na verdade isso é fornecido com o equilíbrio da dieta, tá? Então a gente não tem um alimento só que tenha característica ou capacidade de ser um alimento completo e da gente só precisar utilizá-lo nas nossas refeições. Na verdade é o somatório de vários grupos alimentares. Então, raízes, cereais, tubérculos, carnes, ovos, peixes, óleos e gorduras, a questão dos leites e derivados, tá? Que, ao unir-se, são capazes de fornecer nutrientes como carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas e minerais, né? Que em conjunto estão associados à manutenção e adequação do nosso estado nutricional.
Metabólitos, né? Metabólitos são as substâncias que são metabolizadas depois da absorção dos alimentos, porque a gente tem todo um processo de digestão e de aproveitamento desses nutrientes. Então, né, a gente começa a ingestão dos alimentos, se dá pela maior parte das vezes, pela maior parte das pessoas por via oral, que é pela boca, mas a gente também pode ter um alimento que é consumido via enteral ou via parenteral. Tá certo? A via enteral é quando a gente não tem condição de utilizar uma parte do trato digestivo, pode ser a boca, pode ser o estômago, e o alimento ele já cai de uma forma mais degradada, ou no estômago, ou no intestino, mas enfim, eu tenho parte do meu trato funcionante e eu ainda consigo absorver esses alimentos utilizando o meu trato digestivo. Via parenteral é que quando por qualquer alteração lá no nosso trato digestivo eu não consigo utilizá-lo. Então, os nutrientes eles são ofertados de uma forma ainda mais elementar, né, sobre a forma de glicose, sobre a forma de aminoácidos, de ácidos graxos, lá numa dieta que se dá via parenteral, que se dá via endovenosa. Ok, gente? E aí, né, ainda falando de conceitos sobre alimentos, a gente tem aqueles alimentos que são aptos para o consumo, aqueles alimentos não aptos para o consumo e os alimentos contaminados. Então, alimentos aptos para o consumo são aqueles alimentos que respondem às exigências das leis vigentes e que não contêm substâncias não autorizadas, né? Os alimentos não aptos para o consumo são aqueles que, por diferentes causas, né, não estão dentro das especificações da lei. E aí eles podem ser essas especificações que eles não atendem. Ai, meu Deus. Essas especificações que eles não atendem podem ser por causa de contaminação, então são alimentos que contêm componentes vivos, contaminantes vivos, como por exemplo, ele é contaminado com bactéria, com vírus, com protozoário, né? E aí não dá para ser consumido porque isso traria risco à saúde do consumidor, ou porque nele, né, estão inseridas substâncias químicas, minerais ou orgânicas que não são comuns da sua composição normal, que podem, né, ou não ser tóxicas, ou componentes naturais tóxicos em proporções maiores que as permitidas por causa do próprio processo de produção ou de extração desse alimento. Além disso, a gente tem aqueles alimentos alterados, que são alimentos que por causas naturais, seja de natureza física, química ou biológica, eles sofreram alterações nas suas características organolépticas ou na sua composição nutricional ou no seu valor nutritivo e que modificaram, né, a característica que ele tinha quanto ao alimento não adulterado, tá? Não alterado, na verdade, certo? E aí a gente continua e a gente vai falar de alimentos adulterados. Então, alimentos adulterados são aqueles que têm sido privados, parcial ou totalmente, de seus elementos úteis ou característicos, porque foram ou não substituídos por outros inertes ou estranhos. E aí a adição com o objetivo de ocultar ou de simular alterações na qualidade da matéria-prima ou defeitos de elaboração. Gente, a gente teve alguns episódios desse no nosso país, quando, por exemplo, né, foram inseridos nos leites algumas substâncias que não eram comuns do alimento, principalmente, né, para mascarar a questão da contaminação. Muitas vezes isso acontece também para mascarar a questão, né, da deterioração de um produto, tá bom? E aí o que acontece muitas vezes para diluir mais esse produto sem alterar tanto as suas características sensoriais, isso aqui pode trazer sérios riscos à saúde do consumidor. Existem, por exemplo, algumas substâncias que são inseridas nas carnes quando essas já vão, né, quando essas já estão num processo, por exemplo, de deterioração, que mascaram o cheiro, que mascaram a cor característica de uma carne se deteriorando, e isso passa mais facilmente lá para o consumidor, para a venda. Isso é bem grave, né, do ponto de vista de saúde pública, por aumentar muito o risco, tanto de contaminação associada a esses alimentos, como de aumentar o risco de qualquer efeito adverso à saúde causado por esses produtos essas substâncias que estão sendo ali inseridas com o objetivo ou com o intuito de aumentar, né, a vida de prateleira desse produto, certo? Então, é bem interessante que a gente tenha conhecimento, ou tenha noção, né, sobre todos esses conceitos aqui, do que é um alimento adulterado, do que é um alimento contaminado, né, para que a gente possa, na prática,
né, diferenciar quais são as substâncias que podem ou que não podem ter sido inseridas nesse alimento e principalmente para ver qual é a finalidade da inserção dessa substância. Muitas vezes, quando vocês pegam rótulos de alimentos, vocês podem inclusive, né, pegar de alguma coisa que tenham aí para lanchar ou que quando chegar em casa vão observar os rótulos de alguns alimentos. Muitas das substâncias utilizadas, gente, elas têm como objetivo tanto ressaltar o sabor dos alimentos, né, utilizando uma menor proporção daquilo que é natural e uma maior proporção, por exemplo, desses flavorizantes, desses corantes, desses acidificantes, acidulantes, espessantes, né, que dão características ali sensoriais mais convidativas ao alimento, mas que, entretanto, o afastam mais da sua questão natural. Então, muitas vezes vocês veem lá nomes, né, que vocês não conhecem, que são nomes de corantes ou nomes de conservantes de alimentos, que são utilizados para aumentar lá a vida útil desse produto, certo? Aqui eu coloquei algumas imagens, gente, que são imagens, né, de alimentos que sofreram contaminação ou que sofreram adulteração. Eu fico mexendo no mouse e ele desaparece para mim. Então, que sofreram adulteração, que sofreram modificações, né, para que possam ser vendidos ou continuem sendo podendo ser vendidos. Então, aqui eu tenho uma carne e a gente já observa que por essa coloração aqui de cima, ela não preserva, né, suas características sensoriais e organolépticas adequadas. As latas, por exemplo, quando estufadas ou quando amassadas, isso aumenta muito o risco de contaminação do produto que está aqui no interior. Então, a gente não deve consumir alimentos quando as latas elas se encontram, as embalagens elas se encontram dessa forma. Se a embalagem for de plástico, né, também não deve ser consumido se a embalagem estiver aberta ou danificada ou rasgada, tá? Ou se vocês perceberem furos na embalagem, também não deve ser utilizado. Aqui aquele exemplo do leite que eu tinha dado, né, que muitas vezes substâncias são adicionadas para aumentar o tempo de vida desse alimento. Aqui as alterações de características sensoriais que a gente observa em algumas bebidas, né, como por exemplo espuma, viscosidade diferente. Então tudo isso precisa ser observado, essas características sensoriais dos alimentos precisam ser observadas para que, né, haja, por exemplo, uma seleção da escolha daquilo que foi adulterado, daquilo que foi contaminado, excluindo lá do consumo. E aí, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das análises dos alimentos e existem 3 tipos de aplicações em análises de alimentos. A gente tem o controle de qualidade de rotina, que é utilizado tanto para checar a matéria-prima que chega como o produto que sai da indústria, e ele controla isso em diversos pontos para observar a contaminação, para observar a alteração das características do alimento. A gente tem a fiscalização, tá? E aí na fiscalização, a fiscalização ela é utilizada para verificar o cumprimento da legislação através de métodos analíticos que sejam precisos e exatos e de preferências oficiais. Então, existem métodos oficiais que são descritos para que haja fiscalização e controle de qualidade dos alimentos. Então, quando esses métodos são empregados, essa certificação é dada àquele produto, pois ele atingiu, né, ou ele passou naqueles pontos chaves ali que eram necessários para que esse produto fosse consumido de forma segura. E a gente tem a pesquisa, que é utilizada para desenvolver ou para adaptar os métodos analíticos já utilizados. Quando a gente fala de pesquisa, a gente fala no desenvolvimento de novas metodologias ou estratégias que nos auxiliem a avaliar ou analisar esses alimentos de forma mais sensível, utilizando um custo mais baixo ou uma aplicabilidade maior na indústria, tá certo? Então, a pesquisa ela tem como objetivo rebuscar, ela tem como objetivo procurar novas formas de analisar o alimento de uma forma que isso fique mais prático, tá? Falando lá do ponto de vista industrial. E aí, né, quando a gente está falando de métodos de análise, qual é o objetivo do desenvolvimento dessas metodologias ou de um método de análise? Ele deve determinar um componente específico do alimento ou vários componentes, como no caso da composição centesimal. A composição centesimal, gente, é aquela que estabelece as quantidades de nutrientes presentes em uma determinada amostra.
como, por exemplo, carboidrato, proteína, lipídios, né, vitaminas, minerais, e aí eu saio destrinchando vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, sódio, zinco, tá? Então eu acabo destrinchando, por isso que a gente chama lá de composição centesimal. Aqui, análise dos alimentos. Então, eu botei esse fluxogramazinho para a gente entender. Então, a análise de alimentos, ela pode ser realizada tanto por métodos convencionais, quanto por métodos instrumentais. Os métodos convencionais, eles não precisam de nenhum equipamento sofisticado. Eles utilizam principalmente vidraria e reagentes e eles conseguem estabelecer, né, respostas sobre alguns dos componentes lá daquela amostra. Os métodos instrumentais, eles necessitam de equipamentos sofisticados e eles utilizam principalmente equipamentos eletrônicos para estabelecer a composição e característica dos alimentos. Então, atualmente, né, sempre que possível, são utilizados os métodos instrumentais. Por quê, gente? Porque se a gente utiliza uma metodologia que tem uma sensibilidade maior, uma fidedignidade maior, eu vou ter uma melhor resposta sobre a composição daquele alimento. Os métodos convencionais, eles são utilizados em que situações? Então, eles são utilizados quando há um alto custo dos equipamentos eletrônicos, e aí isso torna inviável a análise dos alimentos por esse tipo de método. Quando não existe o equipamento disponível para determinada análise, quando requer-se ou é necessário um método convencional sob o aspecto da lei, por se tratar de um método oficial, né, para avaliar a composição de alimentos e outras características. E em casos raros, os métodos convencionais eles podem apresentar resultados melhores do que os instrumentais. Pode ser pela forma com que é executado, pode ser pela especificidade da própria análise, tá? Mas em geral a gente acaba dando prioridade atualmente pelos métodos instrumentais. E aí, gente, continuando, como é que se dá a escolha do método analítico? Então, se a gente está falando lá do método analítico, do método de análise, né, os alimentos. Então, os alimentos eles são caracterizados por amostra muito complexa, em que vários componentes da matriz eles podem estar ali interagindo e interferindo entre si. E aí, né, o método é determinado, o determinado método pode ser apropriado para um tipo de alimento e não fornecer bons resultados para outro. Então, a escolha do método de análise a ser utilizado para os alimentos vai depender muito do produto a ser analisado. Além disso, né, vai depender da quantidade relativa do componente a ser determinado. Partes do alimento ou componentes muito minoritários, ou seja, que têm proporção muito pequena, requerem técnicas de análise distintas daqueles componentes que estão em maior proporção no alimento. Por exemplo, né, a gente tem técnicas de avaliação de carboidrato, proteínas, lipídios, que são geralmente os componentes majoritários dos alimentos, e a gente tem técnicas distintas para se estimar a quantidade de vitaminas e minerais que muitas vezes, né, estão em quantidades muito pequenas ou irrisórias naquele alimento. E aí, né, eu tenho a classificação dos componentes em relação ao peso total da amostra. Então, os maiores componentes são aqueles que têm mais de 1%, lá o perfazem mais de 1% da amostra. Menores de 0,01% a 1%. Micros, aqueles que são menos de 0,01%. E elementos traços, aqueles que são medidos em parte por milhão, que é ppm, e parte por bilhão, que é ppb. Certo? Ou seja, significa que a proporção dele ali no alimento é muito pequena. Então, ele precisa de métodos analíticos mais sofisticados ou mais diretos, ou mais direcionados, mais específicos, para que essas quantidades elas consigam ser medidas e analisadas. Outro fator, né? Aqui agora a gente vai ver os fatores que devem ser levados em consideração lá na escolha do método, na escolha do meu método analítico. Então, a exatidão requerida, os métodos clássicos, eles têm uma exatidão de 99,9%, principalmente quando o composto ele se encontra em mais de 10% da amostra. Quando as quantidades são menores que 10%, eu preciso cada vez de métodos mais sofisticados e exatos, porque os métodos clássicos podem não ser suficientes para determinar esse componente que está em menor quantidade. Ok?
Falando lá em composição química da amostra, então, a escolha do método vai depender da composição química do alimento, isso é, do que é provável interferente ali naquela análise. Quando eu quero determinar um componente predominante, eu geralmente não tenho grandes dificuldades, os meus métodos analíticos costumam ser melhor empregados. Se eu tenho também um material de composição complexa, né, há necessidade de efetuar a separação daqueles interferentes potenciais antes de realizar a minha medida final. E aí, para isso, eu preciso extrair ou separar previamente aquele componente que vai ser avaliado. Outra coisa aqui que também vai interferir diretamente no método que a gente vai escolher. Recursos disponíveis, principalmente recursos financeiros, né, gente? Então, nem sempre é possível utilizar aquele método padrão ouro para análise. Né? Muitas vezes, por quê? Porque esses métodos têm um alto custo, por causa do tipo de reagente que eles utilizam e também por causa de pessoal especializado, mão de obra especializada ou pessoal treinado nessas metodologias para avaliar, né, através de métodos com uma sofisticação maior, que precisam, né, de um maior conhecimento técnico-científico a respeito da sua utilização. Aqui eu trouxe o esqueminha geral para análise quantitativa. Então, a análise quantitativa, ela deve estar relacionada à massa do componente de interesse presente na amostra. Por exemplo, a massa é o peso, né, a quantidade ali daquele componente que quer ser avaliado, que deve ser avaliado. Essa medida ela é a última de uma série de etapas operacionais que compreende toda a análise. O método ideal de análise ele deve ser exato, preciso, prático, rápido e econômico. E a pessoa que vai analisar, o analista, ele deve decidir em função do objetivo da análise o que é que vai ser priorizado. Os métodos de análise eles podem ser classificados em vários tipos, como oficiais, né? Os oficiais são métodos testados e aprovados por laboratórios competentes e aí eles seguem ou eles estão associados a uma legislação específica vigente ou uma agência de fiscalização. E aí eu tenho métodos padrões ou de referência, que são desenvolvidos e testados por um conjunto de laboratórios através de colaboração. Então, eu descubro uma parte, eu sou de um laboratório X, descubro uma parte da análise, né? Outra pessoa já investiga outro aspecto dessa análise e outro laboratório outro aspecto, e assim se forma uma rede de colaboração na tentativa de desenvolver esses métodos, né, de referência. Além disso, eu tenho os métodos rápidos, que são aqueles que reduzem o tempo de análise, normalmente utilizado e apresentam menor exatidão na medida em relação ao método oficial, que é aquele onde a gente tem, né, melhor determinação dos valores e que são aplicados por órgãos de legislação específica. É útil em análises na determinação aproximada, né, como teor de umidade, como teor de proteína, teor de gordura nos alimentos, onde uma pequena margem de erro não vai estar associada a prejuízo para a saúde do consumidor ou, né, não vai trazer alterações significativas lá na minha composição centesimal, por exemplo. Aqui eu tenho métodos modificados, que geralmente são métodos oficiais ou padrões que passam por alguma modificação, né, para criar alguma simplificação ou adaptação para aquilo que quer ser analisado, né, ou devido às condições existentes que não são as ideais para a utilização do método. E aí eu preciso modificar para que se adeque àquela minha necessidade, ou ainda remover também a questão das substâncias que interferem ali na minha análise. Eu tenho os métodos automatizados, que são aqueles que utilizam equipamentos automáticos, né, ou automatizados para isso, que tem uma menor participação e aí menos viés de erro também associado à manipulação do analista, né, principalmente porque a medição da composição e muitas da eliminação dos fatores interferentes e de outros fatores associados à análise, ela é minimizada pelo emprego, né, de equipamentos automatizados, ok? Eu tenho aqui os métodos que são utilizados para análises oficiais, e aí eu tenho a questão da expedição de laudos técnicos, e eu até conversei com vocês no começo da aula, né? Muitas vezes quando um fornecedor, por exemplo, ele é submetido a uma licitação e ele precisa comprovar a qualidade, né, da matéria-prima que ele fornece, muitas vezes ele precisa desses laudos técnicos aqui, que são documentos, né, emitidos por instituições ou por laboratórios, né,
devidamente cadastrados, autorizados, e que contemplem ali nesses laudos, nesses documentos, as informações acerca do produto e da segurança da utilização daquela matéria-prima ou daquele produto. Os laboratórios, né, devem apresentar resultados similares e, além da metodologia oficial, os laboratórios credenciados pelos órgãos competentes devem passar por um processo de inspeção periódica quanto à calibração de equipamentos e vidrarias e nível de preparação, treinamento das pessoas que fazem essa avaliação. Por exemplo, gente, né, uma metodologia, um laboratório que desenvolve metodologia oficial é o Inmetro, por exemplo. Então, eu tenho testes que são desenvolvidos pelo Inmetro para validar a questão da segurança de produtos, tanto de produtos alimentícios, de gêneros alimentícios, como outros produtos também. E aí as indústrias ou os outros laboratórios, eles podem até, né, fornecer, ou eles podem até fazer esses testes também, desde que esses testes repitam as condições daqueles desenvolvidos pelo Inmetro, por exemplo, e que ao serem submetidos aos mesmos testes, né, os produtos eles apresentem respostas semelhantes, tá? Então esse aí é um dos exemplos que eu tenho para passar para vocês. A gente tem esse tipo de método oficial aqui, que é a OAC, né, que é Official Analytical Chemists International, e aí ele é um dos mais conhecidos e dos mais completos compêndium de análise de alimento, o qual contém praticamente todo tipo de análise e engloba produtos em geral de diversas classes alimentares, de diversos grupos, com diferentes formas de análise, né, que se deseja realizar ali nesses produtos, nesses alimentos. A gente tem a AACC, que são testes, né, métodos oficiais da American Association of Cereal Chemistries, que avalia especificamente cereais e os seus subprodutos. Então, são empregados testes específicos, né, com o intuito de avaliar a qualidade e composição de cereais e produtos que vêm de cereais. A gente tem a OCS, que é American Oil Chemistry Society, e aí, como o próprio nome em inglês já diz, né, a principal é um compêndio que tem como objetivo especificamente a análise de óleos e gorduras e dos seus subprodutos. Então, eles avaliam tanto a acidez dos óleos, quanto característica de ácidos graxos, quanto características sensoriais, organolépticas, né, o próprio conteúdo ali, perfil de lipídios, né, quantidade, características. Então, tudo isso avaliado por esse método oficial aqui. A gente tem Standard Methods for the Examination of Dairy Products, que é um compêndio também específico para análise de leite e seus derivados ou seus subprodutos. Então, também, né, existem análises específicas quanto à presença de bactérias, por exemplo, né, associadas à fermentação e outros componentes do leite, como as proteínas e as suas frações. Então, esse aqui também é um compêndio, também é um método ou métodos de análise que se direcionam especificamente para esses produtos. A gente tem esse outro aqui, que pela própria sigla já dá, né, para vocês verem que é sobre água, então, que são Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, que é para análise específica da água e dos resíduos aquosos. Aqui, tanto característica físico-química dessa água, quanto característica microbiológica, tá? Então, a gente tem aqui alguns institutos e alguns laboratórios, né, que estão associados à à análise de alimentos, bem como a análise desses produtos que a gente viu também, como o Instituto Adolf Lutz, né, como o Lanara, que é o Laboratório Nacional de Referência Animal. E a gente tem metodologias específicas que são descritas nas resoluções e nas instruções normativas, tanto do Ministério da Agricultura, quanto do Ministério da Saúde, como da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão fiscalizador, tá certo? Sobre venda de produtos alimentícios, sobre consumo. Então, eles têm algumas normas regulatórias que norteiam tanto o trabalho em indústria, né, o trabalho desde né, de toda a cadeia produtiva, desde a colheita até a venda do alimento. Então, ele tem instruções normativas e ele tem também instrumentos para avaliar esses produtos e a qualidade desses produtos, bem como as informações que estão descritas nos rótulos, né, nas embalagens dos alimentos. E aí, qual o melhor método de análise a utilizar, né? Ou qual método de análise a utilizar? Vai depender de uma série de fatores.
né? Conhecer as características físico e químicas dos alimentos é essencial, então se é isso que eu quero fazer. Qual o método utilizar? E eu vou ter especificidade, se eu estou querendo avaliar sensorialmente um alimento ou se eu estou querendo conhecer os seus nutrientes, suas deficiências, seus aspectos favoráveis. Se eu quero avaliar a qualidade de um alimento, seja ela qualidade microbiológica, tá? Ou seja ela qualidade, eu estou falando em perfil de nutrientes também. Detectar alterações em alimentos, e aí eu já vou ter métodos distintos. Resolver problemas relacionados às matérias-primas utilizadas, né, como alimentos. Verificar o estado de conservação dos mesmos. E aqui alguns dos fatores que dificultam a análise dos alimentos. Por exemplo, a complexidade de amostras. A gente viu, né, que os alimentos eles são misturas de substâncias, então muitas vezes eu preciso isolar substâncias específicas para que haja a detecção daqueles componentes a serem avaliados. Há uma questão do número muito grande de substâncias presentes. Desculpa, gente. A distribuição não uniforme desses nutrientes ou desses compostos. A perecibilidade dos alimentos, ou seja, alguns alimentos se estragam muito facilmente, né? E ali eu posso ter interferência desses fatores de perecibilidade sobre os parâmetros nutricionais e de qualidade do alimento e a variabilidade de amostras do mesmo alimento. Ou seja, alimentos que apesar de serem, né, coletados do mesmo lugar, eles têm composição muito distinta. Aqui os pontos críticos de controle de qualidade no laboratório de análise de alimentos e aí os pontos nas seguintes áreas. Coleção e preparação da amostra, método de análise da amostra, ou seja, todos aqui, gente, são pontos onde podem haver erros lá nos meus resultados. Os próprios erros associados à manipulação ou ao método, a instrumentação, erros associados à pessoa que está analisando, né? E quais são as análises passíveis de serem realizadas nos alimentos? Água, carboidrato, lipídio, proteína, fibras, vitaminas, minerais, componentes minoritários. Então, tudo isso aí, né, é passível da gente avaliar nos alimentos através desses métodos analíticos que a gente descreveu aqui na nossa aula de hoje. Eu sei que é muito conteúdo, né, para a primeira aula, muita informação, mas, gente, hoje é só a introdução. A partir das próximas aulas, a gente vai, né, falar um pouco melhor de cada um desses componentes dos alimentos e a gente vai sempre, né, tentar resgatar o que a gente viu nas nossas últimas aulas. Eu vou sempre falar de alguma coisa que eu também vou abordar nas aulas subsequentes e assim a gente vai se entendendo e vai caminhando lá no nosso conteúdo. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!